Como não montava, ir a pé era a única alternativa disponível. Que ideia sua! Rebateu a mãe. Com toda essa lama, não poderão olhar para você quando chegar lá. Não é para me verem que vou para lá. Jane é o meu único propósito. Há um subterfúgio, Lizzie, para que eu peça os cavalos? Indagou o pai. Não é necessário. Não tenho intenção de fugir a caminhada. A distância de nada vale quando se tem um motivo. E, aliás, não passam de 5 quilômetros. Estarei de volta para o jantar. Admiro a energia de sua benevolência, observou Mary. Mas todo o impulso afetivo deve ser guiado pela razão. E, na minha opinião, o esforço deveria ser sempre proporcional ao que se é requerido. Nós vamos acompanhá-la até Meryton, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth concordou, e as 3 garotas partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia, enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o Capitão Carter antes dele partir. Em Meryton separaram-se. As 2 mais novas tomaram a direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais, e Elizabeth continuou sozinha. Através dos campos e num passo apressado, transpondo secas e saltando charcos com uma energia impaciente. Finalmente, achou-se à vista da casa. Tinha os pés dormentes, as meias enlameadas e um rosto afogueado pelo exercício. Conduziram-na à saleta do café da manhã, onde todos, com exceção de Jane, se encontravam reunidos. Sua aparição os surpreendeu. Que ela tivesse se aventurado a percorrer sozinha 5 quilômetros tão cedo e com um tempo tão feio era coisa quase inacreditável para a senhora Hurst e para a senhorita Bingley. Elizabeth se convenceu de que elas a desprezavam por isso. Contudo, receberam-na com toda delicadeza, e na atitude do Sr. Bingley havia mais do que simples delicadeza, havia bondade e boa disposição. O Sr. Darcy pouco disse, e o Sr. Hurst não abriu a boca. Aquele dividia-se entre a admiração pelo esplendor que o exercício imprimira na tez dela e certa dúvida sobre se a ocasião justificava sua vinda até tão longe. Quanto ao outro, apenas pensava no café interrompido. As informações sobre a saúde da irmã estavam longe de satisfazê-la. A senhorita Bennet passara mal à noite, e apesar de estar acordada, tinha bastante febre e não se atrevera a deixar o quarto. Elizabeth pediu que a levassem logo para junto dela. Jane, que receando causar alarde ou transtorno, não disse em seu bilhete quanto desejava tal visita. Ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia animada para grandes conversas. Quando a senhorita Bingley as deixou a sós, apenas exprimiu sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, cercava-a de cuidados. Finalizando o café da manhã, as irmãs se reuniram, e Elizabeth sentiu despertar em si certa simpatia por elas, ao ver com que afeição e solitude tratavam Jane. O boticário chegou e, tendo examinado a paciente, declarou que ela pegara um forte resfriado. Aconselhou-a a se recolher de novo ao leito, e receitou alguns medicamentos. Seu conselho foi prontamente acatado, pois os sintomas de febre aumentaram e a dor de cabeça tornara-se quase insuportável. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã, e as outras 2 senhoras tampouco se ausentaram. Quando o relógio marcou 3 horas, Elizabeth sentiu que deveria partir, e muito contra a vontade, anunciou sua intenção. A senhorita Bingley ofereceu-lhe a carruagem, e ela esperava apenas um pouco mais de insistência para aceitá-la. No entanto, Jane demonstrou tal inquietação por se separarem que a senhorita Bingley se viu forçada a converter a oferta da carruagem num convite para ficar em Netherfield, o tempo que fosse preciso. Elizabeth agradeceu e aceitou o convite, e imediatamente um criado foi enviado a Longbourn para levar à família o recado e trazer alguma roupa de volta.